Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje a gente vai conversar sobre um livro incrível que foi ganhador do Prêmio Jabuti de 2020, tanto nas categorias de livro de poesia como também de livro do ano. E eu tô falando do fenomenal Solo para Vialejo, da Cida Pedrosa. Então, no Poesia em Diálogo de hoje, a gente conversa sobre Solo para Vialejo, da Cida Pedrosa, publicado pela Companhia Editora de Pernambuco no ano de 2019. E é claro, a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a autora na primeira sessão do nosso vídeo. A Cida Pedrosa, o nome completo é Maria Aparecida Pedrosa Berreira, nasceu em Bodocó, isso vai ser importante, sobre o que a gente vai comentar hoje, em 63, e ela é uma poetisa formada em Direito e política brasileira. Em 2020, ela foi eleita vereadora do Recife pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. E eu acho muito importante nós termos políticos representativos. A gente fica falando que a política é a mesma coisa, que os nossos políticos não nos representam, mas se nós não tivermos pessoas dispostas a batalhar essa luta diária que é a política no Brasil, pessoas corajosas como a Cida Pedrosa, a gente vai ter mais do mesmo sangue, da mesma estirpe e das mesmas famílias no poder, como vem acontecendo no país. Então, eu fico muito grato de ver uma pessoa tão talentosa como a Cida representando o seu povo como vereadora de Recife. A Cida Pedrosa ela também tem um canal no YouTube, na qual ela comenta sobre leituras, então assim, fiquei muito feliz dessa descoberta e vou deixar o link do canal da Cida aqui nos comentários, tá? A Cida parece ser essa pessoa, eu vi algumas entrevistas dela para fazer esse vídeo também, e achei uma pessoa assim tão alegre, tão divertida na conversa e tão ciente da sua poesia, da força da sua poesia, que eu adoraria ter um papo com a Cida para a gente discutir e falar um pouquinho sobre poesia, que é o que a gente gosta, não é verdade? A Cida Pedrosa já publicou 12 livros de poesia, então a Cida ela tem uma obra já bastante extensa. Seu primeiro livro, Restos do Fim, foi uma edição independente, publicada em 1982, e no mesmo ano que ela publicou o Solo para Vialejo, ela também publicou o livro Estesia pela Edições Claranã. Como dito, a Cida ganhou o prêmio Jabuti de 2020 nas categorias Livro do Ano e Poesia, com o livro Solo para Vialejo, mas outros 2 de seus livros também foram selecionados para o prêmio Oceanos de Literatura, o Claranã e As Filhas de Lilith, os livros anteriores a esse. Então é uma autora que já vem sendo consagrada, mas esse é o primeiro livro que eu leio da autora e estou assim, muito ansioso pelas minhas próximas leituras dela. Então vamos começar a falar dessa maravilha que é Solo para Vialejo, para que a gente possa tentar entender um pouquinho o porquê esse livro é tão incrível e que eu possa deixar vocês aguçados para começar essa leitura e ter o exemplar de vocês na casa de vocês. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer sempre é olhar para essa capa, e ela não está aí à toa. Fazer a capa de um livro, eu que também trabalho com isso, como designer editorial, é sempre a primeira resposta artística à obra de um autor. E essa fotografia da capa ela foi escolhida a dedo, e a cor azul também, e nós vamos entender um pouco sobre isso. Na capa, nós temos também o título da obra, que é Solo para Vialejo, e que já vai deixar muito claro, com a composição imagética da fotografia, que a música e o som são muito importantes para esse livro em questão. O solo na música é quando nós temos apenas um instrumento emitindo sons, e solo para vialejo. Talvez muita gente não conheça, assim como eu não conhecia, porque eu sou mais afeiçoado a outra palavra que também designa esse instrumento, que é a gaita. Então, o vialejo é outro nome de gaita. E esse vialejo, esse solo para vialejo é muito importante, tanto em entrevistas que eu vi, ou até mesmo no prefácio do livro, a gente sabe que a Cida Pedrosa ela ganhou uma gaita do pai, da qual ela não usou e nunca aprendeu a tocar. Eu trouxe até um trechinho de uma das páginas do livro que diz o seguinte: em busca de ti me encontro, a gaita do meu pai, paraíso perdido prometido, um horizonte que não é mar. Então, assim, estilisticamente ela deixa bem claro, principalmente no paraíso perdido prometido,
que foi um presente dado para a qual ela nunca usufruiu dele completamente de forma integral. Compreender esse título Solo para Vialejo, pelo menos na minha visão, é essa poesia, esse poema de uma autora, uma voz única, que reconta, né, o que essa musicidade significa para a autora, né, principalmente na visão que ela vai trazer. Então a gente vai ter uma mistura muito clara entre uma memória individual, mas também com ecos muito grandes para o coletivo. Né? A Cida ela empresta a sua voz para falar sobre todos os povos. Né? Então o poema ele tem uma grande lírica, né? E ele acaba ganhando esse tom um pouco épico. E isso acontece porque o livro, na verdade, é um poema único. Então, nessas mais de 100 páginas que compõem o Solo para Vialejo, na verdade você estará lendo um poema só, assim como acontece, por exemplo, em Poema Sujo do nosso também grande Ferreira Goulart. Isso é uma das grandes características do livro, a sua inventividade, a forma como ele trabalha os versos no papel, tanto visualmente, esteticamente, sonoramente. Em um livro de poemas ele não vem com um manual de instruções. Então, talvez no início você não perceba que trata-se de um poema único, mas conforme o poema ele vai se desenvolvendo ao longo das páginas, você consegue ver, né, sentir essas reverberações que ficam muito presentes na obra. Outra questão muito importante é a cor azul, que está no título, aqui na capa, e também vários elementos citados ao longo do livro. Né? Então, a gente tem uma questão muito musical, a gente tem o blues, né? E blue, azul. Então, ela faz uma referência muito clara a elementos, né? Você vai ver esse azul sendo repetido nos termos. E da forma como que trazendo isso para o brasileiro. Então, assim, eu acho muito legal, pelo menos na minha visão, você tem essa tradução do blues para o azul e essa forma marcante, mas mostrando que há essa cultura brasileira muito forte da música. No caso, a fotografia que estampa a capa é uma jazz band de uma banda bodocoense, que é da cidade natal da nossa autora. E ela faz relações muito grandes com o shot, né, que tem uma versão, né, é um abrasileiramento da versão alemã, e a forma como nós temos essa matriz muito rica musical, com personagens e figuras que ficaram perdidas e esquecidas, né? Pessoas não brancas esquecidas e relativizadas ao longo da história, e que a autora faz esse recorte e esse retrato memorialista que é muito lindo e marca muito o livro. Outra questão muito importante no livro é a sua sonoridade, e a gente tem um elemento que ela usa muito, que é a aliteração, né? A repetição de fonemas, de vogais, consoantes, que deixam claro uma passagem muito sonora. Aqui no caso a gente tem o clá, no primeiro verso que eu selecionei, que diz o seguinte: o claranã, clarão, clareando a claridade clarividente. Depois a gente tem o B, e aqui nesse trecho que eu selecionei é legal porque ela cria novas palavras, substituindo o B por outras consoantes que existiam ali, justamente porque a intenção é a sonoridade. Borboleteando a bailarina, beibabi a boca, bolina borboletamente a blor, brisioneira bobreu. Então, assim, nesse verso em específico, você tem a sonoridade como a maior importância, inclusive, que o sentido literal das palavras. No último exemplo que eu trouxe de aliteração, nós temos o S muito específico aqui, e aqui é uma figura muito proposital, fazendo esse S devido ao chiar da serpente, o silvar da serpente. Nós temos som, 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 santo som, sonido, 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 sonido encantador de serpente, serpenteando, saciando, saciando. Então essa sonoridade é muito presente no livro, não só com a aliteração, mas com a própria repetição de palavras que geralmente são repetidas 3 vezes consecutivas, dando esse ritmo muito legal para o poema. Então você vai ver essa repetição de 3 versos ao longo de todo o poema. A melhor forma de entender um pouco é a gente poder ler alguns trechos, né? Eu trago poemas no final, mas aqui é um poema só, então separei alguns trechos para a gente ir lendo e fazendo alguns comentários. Então,
vamos acompanhar um pouquinho da gigante e maravilhosa Cida Pedrosa, né, em trechos selecionados do Solo para Vialejo. Eu deixei o número das páginas no cantinho aqui para que também vocês possam consultar qualquer coisa, tá? O primeiro trecho que eu selecionei é da página 25, e ele diz o seguinte: Noutro campo, o algodão e a neve são tão brancos quanto os habitantes da casa agasalhada. O céu azuleia as mãos maestras e negras. Que erva daninha curará o corpo exposto à neve, ao vento, às nuvens, ao chão desafricanizado e que ainda não é teu? A autora ela trabalha com imagens muito ricas, os campos de algodão aparecem várias vezes ao longo do poema, mas esse é muito legal porque ela faz essa brincadeira visual. Noutro campo, o algodão e a neve não são tão brancos. Isso a gente sabe porque os trabalhadores do campo não são tão brancos. Que ainda ela faz uma colocação e uma comparação para não deixar dúvidas. Quanto os habitantes da casa agasalhada. E aqui esse adjetivo que ela usa para casa eu achei muito não usual e muito legal. A casa agasalhada. Né, essa casa protegida, essa casa de bens materiais que os outros trabalhadores não têm. Outra questão muito legal que a autora usa é a falta de, não usa, são as pontuações. Você não vai encontrar nenhuma pontuação no seu poema, a não ser, por isso eu trouxe também esse trecho, os 2 pontos que servem para iniciar alguns versos. E, é claro, a interrogação que marcam algumas perguntas, mas tirando isso nós não temos pontos, não temos vírgula ou qualquer outra pontuação da nossa língua presente nos poemas. Isso deixa a leitura muito mais fluida e você também acaba precisando de uma leitura mais atenta para fazer as pausas corretas nos lugares corretos, se é que existem lugares corretos para fazer essa pausa, ou não a sua leitura que determinará isso, tá? Outro trecho seguinte, da página 26, já começa deixando bem claro essa questão mais social que o livro traz sobre o esquecimento das pessoas que fizeram o nosso país e a história do nosso país. Antes de os homens brancos chegarem com suas naus nauseabundas e nulas, a terra era vasta e nós vivíamos livres. Livres e vastos. Livres e vastos. Livres e vastos. Não éramos vestais. Éramos a vida, o verbo e a vastidão. O verbo, a voz e a vastidão. O verbo, o verbo, o verbo. Sem a necessidade de Deus. Então a autora aqui nesse trecho ela vai deixar muito claro como que antes da chegada do homem branco, os seres humanos que aqui viviam eram livres e ricos e vastos em sua imensidão. E aqui destaco 2 trechos em que ela brinca muito bem com a literação de novo, nauseabundas e nulas, e a terceira estrofe aqui mostrada que tem a repetição do V de forma muito incisiva. E aqui ela faz uma brincadeira também com uma imagem bíblica que casa muito bem com esse trecho que está lá na 1 João, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui é muito legal porque ela estava falando de um período antes, né? Então casa muito bem, né? No princípio era o verbo, e ela está dizendo que nós éramos vestais, éramos a vida e éramos o verbo. E no final ela termina sem a necessidade de Deus. Até porque eu peguei de um trecho mais à frente, que está lá na página 29, então ela arremata aqui na página 29 essa ideia que ela começou algumas páginas atrás dizendo: um verbo, sem a presença incômoda de um Deus, sem palavra e vestido de escuridão. Um Deus branco. Um Deus triste, como tristes eram os negros que aportavam na areia. Um Deus triste, como tristes ficamos ao conhecermos Jesus e sua cruz, cheia de espinhos, ao trocarmos nossas penas brilhantes por espelhos baratos, ao vermos nossas mulheres caçadas, acossadas, tomadas à força bruta. Um Deus branco e cruel que nos fez desejar caminhar em romaria rumo ao sertão.
Então aqui ela arremata aquela ideia que ela construiu anterior sobre a relação da religião com o homem branco, como uma cultura, né, disseminada, né, e que foi apagando a cultura aqui presente. E ela termina, e até porque eu escolhi esse trecho também para trazer, porque ela termina com versos bem significativos. Um Deus branco e cruel que nos fez desejar caminhar em romaria rumo ao sertão. E aqui ela deixa bem claro, até numa entrevista que eu vi dela, em que ela quis construir essa história inversa. Geralmente todas as histórias do sertão são das pessoas saindo do sertão em rumo, né, às grandes metrópoles, né, a um futuro melhor, muito entre aspas. E aqui ela fez justamente o contrário, uma ida do litoral para o sertão, que foi o que aconteceu quando o homem branco chegou no Brasil e as populações, né, antes dessa chegada, rumaram para o interior do Brasil para se proteger e proteger sua cultura. Na página 56 tem outro poema bem legal, com aliterações do P e B, que tem essa vocalização bem parecida, né? Padre Pedro de batina preta perambulava ponto a ponto. A batina preta perambulava, passo a passo. A botina preta perambulava. A cidade perambulava sem ponto de parada, nas botinas, na batina de Padre Pedro, o pardo que se pensava branco. O poema pode até parecer um trava-língua, e é muito legal justamente porque a intenção é essa sonoridade divertida, mas tratando sobre um tema espinhoso. Você vê ela construindo essa fala sobre o Padre Pedro, mas o legal é o arremate final, o pardo que se achava branco, e a gente tem muito disso no Brasil. Uma população que pode até ascender um pouquinho, como aconteceu recentemente, uma classe média, mas que já acha, né, mais parte da população rica do que mais próximo da população pobre. E aí já começa a digladiar contra o próprio povo, né? Outro trecho muito legal, que fica na página 63, diz o seguinte, e esse trecho é bem interessante porque ela relata que literalmente esse esquecimento, né, que acontece na história brasileira. Uma nota e meia para solo sem fim. Uma nota e meia onde os negros não aparecem. Uma nota onde os negros não aparecem. Uma nota sem negros. E é legal como ela constrói os versos. São basicamente os últimos 3 versos compostos da mesma ideia. Você tem a mesma coisa sendo dita nos últimos 3 versos, mas ela brinca com a retirada das palavras. Você percebeu? Ela vai tirando uma nota e meia onde os negros não aparecem. Aí ela tira o meia, uma nota onde os negros não aparecem. E ela substitui isso por uma nota sem negros. É como se ela fosse apagando os versos, assim como os negros foram apagados. Pelo menos essa é a minha leitura. E é nesses pequenos detalhes que a gente vai percebendo a genialidade do livro e por que ele é tão bom. Não só pela temática, mas pelo esmero na sua construção. Eu trouxe por último outros 2 trechos que são incríveis. Eles são trechos mais narrativos, eles contam uma história, mas de uma forma assim, muito poética. É isso que a Cira Pedrosa também faz, né, ao longo do livro. Ela conta a história desses homens e mulheres que tiveram suas vidas apagadas da história. E são extremamente poéticos, porque, como eu disse, não tem pontuação, a não ser os 2 pontos nesse trecho que eu selecionei, que iniciam, e as linhas que têm o mesmo sentido, elas são quebradas nos versos. Então a gente precisa de uma atenção, e eu vou tentar ler da minha maneira. Ela era linda e rica. Os pais, donos da maior frota de caminhões de carga do lugar. O baile só começava quando ela chegava. Trocava de roupa 3 vezes durante a festa. Dizem que para não suar. Namorava um rapaz de família e tudo era. Apenas são. Um dia, o amor chegou sobre as muitas rodas de um caminhão do sul. E a moça, tocada pelo anjo azul, entregou-se na boleia. Pernas e peitos abertos. Ele logo partiu e ela, grávida, passou a viver da cozinha e da caridade alheia. Seu pai definhou e empobreceu de desgosto. Sua mãe foi contaminada pela tuberculose, pela asma.
e de tão raquítica, frágil e acamada, criou grandes feridas nas costas. Ficou aos cuidados das beatas caridosas que a alimentavam e banhavam. Um dia, a antiga moça incendiou o corpo com querosene e clareou sua dor pela cidade. Seu filho deu para tocar guitarra, e eu, a vislumbrar nas suas mãos negras, a melancodor. E aqui ela traz a narrativa de uma mulher que sofreu muito ao longo da vida, que ficou desamparada, sozinha, e é muito da temática do livro sobre o esquecimento de certas pessoas, mas como isso acabou por terminar na música, de uma certa forma ou outra. Eu acho muito lindo o trecho que ela diz que a mulher incendiou sua dor pela cidade, porque parece que só nesse momento, e são só nesses momentos trágicos, que às vezes numa notícia do jornal a gente se toca, né, de quem vive à margem da sociedade e quem sofre os agouros que uma classe mais abastada não sofre. E como isso termina e influencia seu filho na música, mas, né, essa melancodor, na qual a autora chama. Para finalizar, eu trouxe o trecho da página 111, que é outro trecho magnífico, que diz o seguinte: um agricultor morreu abraçado com uma mala. Um agricultor poeta morreu abraçado com uma mala preta. Um poeta agricultor morreu abraçado com uma mala preta cheia de poemas, feitos para a amada que morreu quando tinha 15 anos. O agricultor nunca casou e se escondeu no meio da caatinga. O poeta, para se esconder da dor, escreveu versos a fio e os guardou em uma mala preta. O agricultor nunca mais falou com ninguém e vivia do que plantava. O poeta falava com a amada toda vez que a lua cheia despontava na barra do céu. O agricultor teceu uma corda e a amarrou no teto para pendurar a mala. O poeta enlaçou a mala junto ao peito, pôs a corda no pescoço e carinhosamente chutou o banco. Mais uma vez, uma história de solidão, esquecimento e um agricultor poeta, uma figura que existe e que aqui é retratado de forma muito bela, e como mais uma vez esse esquecimento acaba em tristeza, né? E mais à frente eu não trouxe os trechos, mas essa tristeza novamente se torna em música, se torna em lembrança e se torna em memória. Eu espero que esses trechos selecionados por mim e esse breve comentário, porque é sempre breve falar de poesia, não importa o tamanho que esse vídeo vai ter durado, possam ter te interessado e ter te motivado a conhecer um pouco da poesia da Cida Pedrosa. E eu fico tão feliz quando um livro de poesia é reconhecido e quando um livro de poesia ganha livro do ano, que meu coração chega a se dispara. Então é isso, dê chance à poesia, adquira o seu livro da Cida Pedrosa e compartilhe e divulgue a poesia nacional. Então é isso, se você não curtiu esse vídeo, não deixe de curtir, porque me ajuda bastante, nos ajuda bastante aqui no canal. E também se inscreva para acompanhar os nossos próximos vídeos. É isso, obrigado.